Fala galera, beleza? Então, enfim, para quem viu o vídeo que eu falei a respeito da questão da interferência, algumas soluções, aqui continuando, eu vou dar andamento em uma das soluções. No vídeo até então, para quem não viu, fiz os testes, mostrei na prática ali o que acontecia, como melhorava. Mencionei que uma alternativa ela está ligada à questão da utilização do ferrite. Só o fato de eu substituir o cabo simples por um cabo que tinha ferrite já melhorou em muito a questão da interferência, mas também mencionei que o ideal é conseguir mais ferrite. Esse próprio cabo ali, ou se for, você tiver só do cabo simples, aí dá mais umas 2 voltas no ferrite para impedir que aconteça essa perda de comunicação entre o computador e a placa controladora. Só que ainda assim estava passando um pouquinho de interferência aqui, porque eu só tenho aquele cabinho lá que eu mencionei. Aí a outra solução que eu mostrei também, que é uma alternativa, é você isolar o spindle da estrutura metálica. Porque até então aqui na minha máquina estava o seguinte, estava aqui vai o suporte do spindle e aqui vai o spindle. Então, quando o spindle está no suporte, tecnicamente a estrutura metálica é um todo, é como se fosse um todo, tá? Ela é condutiva e tal, metálica. E daí eu mostrei que, tipo, se eu retirasse o spindle daqui, funcionava e tal, sem interferência, que fica também como uma referência, porque às vezes a pessoa pensa que isso pode ser uma possibilidade, o spindle está emitindo algum sinal que está comprometendo ali, mas o que está comprometendo é o fato dele estar interagindo com a estrutura metálica. Aí, qual era a ideia? A princípio, até o que eu mencionei lá, o que eu pretendia fazer era, eu tinha já essa peça aqui, né, que ela é da máquina, eu iria fazer uma pecinha aqui do mesmo tamanho e tal, de um material não condutivo, e nessa pecinha eu fixaria aqui o suporte do spindle. Aí eu estou isolando o spindle da estrutura metálica. Tá? Como mencionado lá, antes na minha máquina aqui, eu nem tinha tentado, antes aqui eu tinha uma pecinha de madeira. E na de madeira estava fixada. Daí depois, quando deu o problema na fonte, eu fui substituir e coloquei essa peça direto aqui e nem tchum, na hora de pensar que isso traria problemas com relação à interferência. Mas por fim, aí essa era a primeira ideia, fazer a pecinha do material não condutivo, fixar ela aqui e fixar o suporte aqui. Então, tecnicamente, eu estou isolando o spindle da estrutura metálica. Só que daí, diante das possibilidades que eu tenho, e também daí eu verifiquei aqui, eu já poderia fazer uma modificação. Ao invés de fazer a peça para fixar nessa, fazer a peça para fixar direto aqui. Até porque aqui tem outro fator também, deixa eu mostrar como de fato ela era aqui. Nessa máquina, tirar aqui esse parafusinho. Nessa máquina, ela era assim. Eu tinha isso daqui, tá? Aí isso daqui, esses dois bloquinhos, eles estavam meio que unidos aqui, porque eu prendi, aqui tem os rolamentinhos linear, eu prendi no mesmo. E essa peça, ela estava fixada só por 2 parafusos aqui, tá? Eu tenho essas 2 furações, só que daí foi que eu avaliei que tinha essa possibilidade. Como eu vou vir na pecinha, vou fazer a pecinha, aí eu separei esses bloquinhos, ó, e agora a possibilidade de colocar aqui, ó, 4 parafusos ao invés dos 2. Aí eu dou um espaçamentinho aqui. Essa pecinha foi feita lá na CNC grande, cara, ficou perfeita. Era essa perfeição que eu estava buscando com as modificações que eu fiz lá relativa à questão de fuso e tal.
perfeito, desde furaçãozinha simples, redondinha, rebaixo, perfeito, tá? Então, enfim, como eu ia usinar, usinei e já fiz agora com essa possibilidade de 4 parafusos de fixação, que eu posso afastar agora aqui. Aqui, lá na máquina foi feita a furação e posteriormente eu fiz rosca no furo. Eu fiz o furo 5 para fazer rosca M6, que é a rosca para esse parafusinho aqui que vai prender aqui, tá? Mencionando esse material aqui, cara, é um material que parece vidro. Tipo, o barulho é semelhante a porcelana. Mas esse material aqui, ele chama TVE. TVE. Ele é muito usinável, muito resistente, tá? No processo que eu postei lá, aconteceu até de quebrar a fresinha, mas quebrou por um erro. Não vou dizer que foi um erro na programação. O que acontece quando ele cortou uma pecinha, ela ficou dentro do buraco, a pecinha solta. Aí na hora que a fresa desceu para fazer o rebaixo, essa pecinha estava solta. Então solta ela não ia conseguir cortar, e ela travou na fresinha e quebrou. Mas daí eu continuei o processo de onde parou e deu tudo certo. Tá? Então vamos lá. Agora vamos fazer a colocação aqui do suporte. Eu não vi ainda se vai dar certo ou não, mas tem que dar. Tá? Mas o suportezinho, cara, a usinagem que foi feita lá na outra máquina, perfeito. Perfeito. Era isso que eu estava buscando com a modificação. E até então, se alguém dissesse, eu tenho uma pecinha ali, ela pode dar uma variadinha, ter uma variaçãozinha, você consegue recortar aí na sua máquina? Eu tinha que dizer não, porque o resultado que eu estava tendo lá era lamentável. Novamente, eu já mencionei em outros vídeos, mas mencionando que é lamentável quando se buscava a qualidade e a precisão, ok? Para outros fatores, outros tipos de trabalho, a máquina atendia perfeitamente lá, tá? Mas para essa exigência de trabalho, não tinha condições de considerar o resultado satisfatório lá antes. E essa modificação que eu fiz aqui, ela vai ficar melhor que o projeto original dessa maquininha aqui, desse suporte, né? Que aqui isso aqui foi como eu tinha dizer, que foi uma CNC que eu comprei há muito tempo atrás, tal. Só que ela era muito frágil, daí eu fiz modificações e tal. Mas ainda usei, segue mais ou menos o projeto original que tinha antes. E antes era só com o bloquinho mesmo. Tanto é que, como mencionado aqui, só tinha uma furação. Estou vendo que não apertei esses parafusinhos do lado. Aqui isso que eu estou apertando do lado aqui é o que prende esse suportezinho de ferro no rolamentinho linear aqui. Só dá um confere se não está travado ou se está pesado, né? Pela questão de ter alguma torção ou coisa do tipo. Certo. Então aqui agora fica o suporte. Agora a fixação desse suporte que eu vou fazer, ele vai pegar só nessa peça plástica. Então não vai ter mais condutividade metálica ou condutividade de uma maneira geral entre isso e a estrutura.
confere na questão do alinhamento. Entrando bem bem firme, é mais pela questão da rosca que foi feita, né? Na verdade, o macho que eu tenho para fazer rosca, ele está bem usadinho já. Então, na hora de fazer a rosca nesse material aqui, por mais que não é um material metálico e tal, ela fica menor que o M6, um pouquinho menor, por isso que entra bem justo. Bem apertado. Isso não é um ponto negativo, né? Na verdade, isso até é um fator positivo que não vai ter a possibilidade dela folgar aqui. Agora aqui eu vou fazer a ligação dos cabinhos do espinho aqui, da questão da alimentação dele. Esse outro lado está bem curtinho o cabinho. Vou aumentar aqui nele. O ideal seria estanhar aqui. Mas aqui a gente vai prendendo aqui, prende uma vez, tira e daí já vai cortando o cabinho. Então aqui está tudo no seu devido lugar. Ligar a alimentação. Ligar a alimentação na máquina. Testar se o spindle está funcionando. Então, tudo devidamente funcionando, tá? Aí o que eu vou falar aqui, às vezes fica um pouco sem referência para quem não assistiu o vídeo, mas vamos mostrar isso daqui na prática, e aí já fica também um outro teste aqui. Aqui, tá? Tá vendo a luzinha que tá piscando lá? Aquela luzinha é a luzinha da placa controladora quando, vamos dizer assim, o programa está travado. Aí a gente clica no reset, tá reconhecido a plaquinha, ok? Para quem viu o outro vídeo, daí eu mostrei aquela questão, na hora que acionava o spindle, com o cabo simples, sem ferrite, na hora já perdia a conexão com o computador, apagava a luzinha e tal, a máquina zero de comunicação, já não tinha mais comunicação com a placa. Com o cabo, que é o cabo que está ali com ferrite, ligava o spindle, mas ainda assim estava dando uma interferenciazinha, que foi a questão que eu mencionei. O ideal é tentar achar um bloquinho de ferrite maior e tal, para passar nesse cabo aí, para ver se já contorna aí sem necessidade de mexer na estrutura da sua máquina e tal. Então agora o que eu vou fazer de teste? Enfim, com o isolamento aqui e o ferrite, para mim resolveu, tá? Ligo o spindle normalzinho, ó, a máquina obedece, funciona normalmente, ok? Funciona normalmente. O que eu vou fazer aqui para ficar de teste, se também isso, só essa questão de isolamento, melhora aquela situação que é o cabo normal, que não tem ferrite, que não tem nada, se também melhora para ele, ok? Porque não tem um cabo com ferrite, eu não tenho ferrite e tal, vai sobrar essa questão de você isolar o spindle da estrutura metálica. Então vamos lá. Agora aqui eu vou colocar, ó, eu vou tirar esse cabinho que tem. Tá? Esse é o cabinho que seria interessante ter aí. E
ele só melhorou a situação, melhorou bastante a situação, mas o ideal é conseguir o ferrite, daí passa ele por dentro, dá umas 2 ou 3 voltas aqui, para ver se só ele resolveria também. Agora eu vou colocar esse cabo, ó, esse é o cabo simples, ele não tem nada de ferrite nem nada. Esse era o cabo que na hora que ligava o spindle, já caía a comunicação da placa. Então agora tá com o cabo sem ferrite. Vou destravar o programa. Agora tem a comunicação, tá tudo certinho, a máquina vai movimentar. E agora vamos ligar o spindle. Naquela situação que eu mostrei, o spindle na estrutura metálica, era ligar, caía. Perfeito, cara. Perfeito. Então toda a questão da dor de cabeça que se tem relativa à interferência, ela está diretamente ligada com o spindle estar de alguma forma passando a condutividade para a estrutura metálica. É metálica, está no suporte metálico, se tem interferência está ampliando muito. Agora aqui, isso daqui está um isolante. Essa peça está fixada na estrutura, mas ela não é uma peça condutiva. E o suporte do spindle, que por mais que ele é metálico, ele tá fixado na peça não condutiva. Esse material aqui não é a questão do material, tá? Eu estou mencionando, acho que eu já mencionei aí no vídeo. Esse material ele é TVE, não é que precisa ser isso. É uma alternativa, é um material muito usinável. Eu estou dizendo que ele é muito usinável, ele é muito rígido, ele é muito bom, mas poderia ser um acrílico, até em algumas situações, uma CNC caseira, uma peça de madeira também. A questão da madeira é que com o tempo você tem que ficar substituindo, mas essa peça aqui eu acho que ficou muito bom. Só para tirar a teima, vamos tirar o spindle daqui, vocês vão ver. Eu vou acionar ele, vou encostar ele na estrutura metálica e vocês vão ver o que acontece lá com a placa. Ficou muito rígido. Tá? Ó, observa lá, a luzinha ela tá piscando e aqui tá desativado. Deixa eu só alcançar aqui o computador. Tá vendo? Ó? A máquina tá com comunicação. Vou ligar o spindle e vou encostar ele na estrutura metálica. Liguei, tá? Até o momento não tem interferência nenhuma. É essa luzinha aqui, ó. Essa luzinha. Agora olha isso. Tá vendo? Estou encostando o spindle aqui na estrutura metálica. Ele perde a comunicação. Tá vendo? Então é só a questão de você fazer esse isolamento. Porque ali eu tô com o cabinho mais simples de todo. Esse é o cabinho que se tiver aqui no suporte metálico, na estrutura metálica como um só, ele já dava interferência. E como eu mostrei aqui, encostou aqui já dá interferência. Essa é a mesma situação se meu spindle tivesse aqui como originalmente é. Tá? Suporte metálico, spindle é metálico também, aí ele está ampliando essa interferência aí que está tendo. Isolei, a partir do momento que eu isolei, até mesmo o cabinho mais simples, já não tem problema, é óbvio que eu vou deixar o com ferrite ali,
Porque daí elimina essa questão da possibilidade de perda de comunicação. Vou deixar ele ali, tá ok? Agora sim, para quem... mas pô, minha máquina é estrutura metálica e tal, eu não quero fazer essa modificação. Aí recorre ao ferrite, tenta colocar mais ferrite no cabo lá para ver se barra essa interferência, ok? Mas assim, eu acho que em questão de... óbvio que tipo, o metal ao limite... Óbvio que ele é muito mais rígido que essa peça que eu estou colocando, mas essa peça ela tem uma rigidez que, diante da estrutura da minha máquina, ela garante perfeitamente que não vai trazer resultados negativos. Agora, uma peça para usinagem metálica e tudo mais, que você colocar uma peça plástica, um isolamento como esse aqui e tal, para fazer a ligação... pode sim comprometer o resultado final da qualidade, mas nesse daqui não, nesse equipamento não, tá? Mas, cara, resolveu, tá? Resolveu. Os últimos dias vocês não têm ideia do tanto de teste que eu fiz, teste daqui, teste dali, tira a fonte de dentro do painel, coloca a fonte longe e tira relé de dentro do painel. Fiz tanto teste. E só para ficar referência também, mencionando, tá vendo? Fontezinha lá dentro do painel, ó. Aquela fonte lá, ó, é a do spindle. Aqui no cantinho tem essa que tá com a luzinha verde aqui, é a fonte que alimenta o drive. E aqui tem uma outra fontezinha pequenininha que alimenta a plaquinha controladora para poder ligar o relé, tá ok? Mas cara, resolvida a situação, ficou muito bom. O suportezinho, então, aqui, cara, não tem nem o que falar. Eu já falei e falo novamente. A perfeição que eu estava buscando na outra máquina lá, com a modificação que eu fiz, era isso, tá? Era isso. O suportezinho usinei no material mais rígido, ficou perfeito as medidas, a furação, o rebaixo. Não é a questão da... cremalheira não dá para atingir isso, mas é mais ou menos como um amigo colocou lá. Você pode perceber que na maioria das máquinas que tem cremalheira, de uma maneira geral, na maioria, tem as que não são. Sabe aquele negócio de a mola ficar ali puxando o motor contra a cremalheira? Aquilo ali é um improviso para manter a cremalheira sempre junto, porque numa máquina de cremalheira, da mesma maneira, a engrenagem que pega na cremalheira, ela deveria ser totalmente fixa. Digamos assim, o motor, ele ser travado numa posição única e a cremalheira, ela está perfeitamente alinhado. Porque essa variação que tem com a mola, que fica essa compensação, tensionou mais para cá, tensionou mais para lá, o motor desloca. Isso compromete ali a qualidade da variação quando você está falando de fazer dos resultados que eu estou mencionando que se tem confuso, ok? Mas tá aí, galera, resolvido, fim da dor de cabeça relativa à questão da interferência nesse equipamento, beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!